Queria compartilhar com você, prazer, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, formado em teologia e com especialização em teologia, filosofia, antropologia bíblica, filosofia, em ensino religioso, ciência da religião, teologia de um modo geral. Eu queria destacar aqui uma lição que estou comentando, meus artigos de teologia e meus comentários bíblicos. A carta de Paulo aos Filipenses, aos crentes de Filipos. Muitas cartas de Paulo, comentando aqui, compartilhando com você meu artigo. Muitas cartas de Paulo foram escritas para orientação em relação aos problemas de algumas igrejas. Mas na carta aos Filipenses, Paulo revela que está satisfeito e feliz. Tanto é verdade que a carta aos Filipenses é chamada Carta da Alegria, com o progresso espiritual dos crentes na comunidade que ele próprio fundou, de Filipos. A carta de Filipenses também revela que o importante é que o evangelho seja pregado e apresenta a importância da cooperação e ajuda para que a mensagem sobre Cristo seja divulgada. A precaução contra os inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, de 2 a 18. A carta aos Filipenses, carta onde Paulo apresenta sua gratidão pelo apoio que os cristãos em Filipos, isto é, Filipenses, têm dado a ele. Paulo escreve enquanto está na prisão, mas não se percebe na epístola nenhuma ansiedade ou angústia em relação ao seu futuro. Aliás, Paulo vê em sua situação uma causa de progresso para o evangelho perante a guarda pretoriana e para além dela, pois ele não foi preso por ser um infrator, mas por causa do nome de Cristo. Capítulo 1, verso 12. Contudo, Paulo ainda espera poder ir a Filipos como um homem livre. Filipenses 1, 25, Filipenses 2, versículo 24. O interessante é que onde ele está preso se desenvolve uma grande atividade evangélica. E ele tem a companhia de Timóteo. Filipenses 1, 14 e Filipenses 19, 23. 2, 19 e de 19 a 23. Uma das lições que a carta aos Filipenses pode nos apresentar é que mesmo em meio às dificuldades da vida, o cristão não deve esquecer de sua missão principal, que é falar, e viver Jesus Cristo. Paulo está preso com a sua liberdade limitada e com o seu futuro incerto. Mas mesmo assim, ele não deixa de realizar a sua missão, que é viver e falar de Cristo. Em nossos dias, diante das pressões da sociedade e dos problemas que temos, somos levados a esquecer de apresentar Jesus através de nosso testemunho e palavras, deixando que a pressão do dia a dia acabe sendo maior do que a presença de Jesus. Comenta aqui no meu artigo, tá? Em nossas mentes e corações, por isso é importante lembrar, ao ler a carta aos Filipenses, que mesmo diante das dificuldades, nunca devemos de deixar de viver Cristo em nossa vida. Nunca devemos deixar de viver Cristo isso pode ser feito
através da solidariedade, do amor a outro e apoio àqueles que dedicam a pregar o Evangelho. A igreja de Filipos, na qual Paulo escreve e prega e envia ali discípulos e pregadores, tinha problemas. Como foi o início, o objetivo da carta não era o de dar exortações, pois Paulo demonstra estar satisfeito com a igreja de Filipos, com os crentes, os irmãos filipenses. Mas havia alguns problemas. Paulo reconhece que eles carecem da unidade e roga especificamente a duas mulheres que estejam em paz com uma com a outra. Capítulo 4, verso 2. Né? Evódia e Sintique e Febe, que eram provavelmente diaconisas, ou a função que elas desempenhavam na igreja era o de diaconisa, ok? Fala também sobre a necessidade de realizar o serviço cristão de todo o coração, capítulo 1, de 27 e até 2:18. Tem todo ele em PDF digitalizado para quem quiser ler, tá? Essa afirmação pode indicar que nem tudo eram flores no meio da igreja de Filipos. Outro problema destacado por Paulo na carta aos Filipenses, que eles poderiam estar atrapalhando a harmonia da igreja, seria a existência de falsos mestres, falsos doutores que ensinavam heresias. Capítulo 3, e de 2 até 18. Paulo também escreve sobre pessoas que proclamam a Cristo por inveja e porfia. Capítulo 1, 15. E que estão procurando criar problemas para ele. Capítulo 1, verso 17. Isso faz parecer que eles realmente eram membros da igreja. Todavia, um pouco depois, o apóstolo Paulo se refere a eles como pessoas que se opõem. Eu tomei por base também Introdução ao Novo Testamento de Campbell e David Carson e Leon Morris, ok? Então, já do nosso conhecimento que Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso diante disso. Ao invés de lamentar, ficar triste e ficar revoltado, ansioso e triste, e reclamar, ele aproveitou a oportunidade lá na prisão e pregar e falar sobre Cristo. Gostaria de comentar um pouco, comenta aqui no meu artigo, comentar um pouco mais sobre a necessidade de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá e que a vida nos concede, para sempre realizar a nossa missão de falar e viver a Cristo. Não basta só falar, de ler, de pregar. Temos que viver também o Evangelho. Muitos, meus irmãos, em nossos dias, passam por situações boas e ruins, mas não conseguem ver nesses momentos a oportunidade de viver a Cristo, a fim de que outros possam entender que só Cristo salva. Paulo, apóstolo, estava preso e, de acordo com o texto da sua carta aos Filipenses, ele estava sob a tutela da guarda pretoriana, como a gente lê lá em Atos 26:16. Estava sob custódia em sua própria casa alugada, com um soldado romano que o vigiava e trocava de guarda de vez em quando, amarrado ou algemado na mão direita. Era uma lei romana chamada Lei Pórcia, ou Portia. A partir desse contato com os guardas, Paulo aproveita para falar de Jesus
e anunciar as boas novas e fazer daquele momento triste um momento de libertação, salvação e evangelização para aqueles soldados com que ele tinha contato. Um outro texto que demonstra que Paulo aproveitou a oportunidade para viver Cristo é o de Filipenses capítulo 4, verso 22. Comentando aqui, né? Compartilhando com você o meu artigo. Estou lendo aqui, mas se você quiser ler e imprimir, eu vou te dar o telefone, meu número, para mandar em PDF, que eu tenho tudo aqui digitalizado. Já 42 cartas e 13 cartas de Paulo e 42 textos, né, e artigos comentando o Novo Testamento. Escrito por mim, Fabrício Barreto Gonçalves, pela glória de Deus. Ou seja, neste texto, Filipenses 4:22, nós lemos a expressão paulina, da casa de César, e designava, segundo o uso linguístico da época imperial, os servos do imperador César, tanto escravos como homens livres ou libertos. Não poderia existir melhor oportunidade para Paulo do que essa, quando era proporcionado um encontro fácil com escravos imperiais. Negócio de ter gato em casa, ó, gato aqui mordendo no fio aqui da extensão. Vai levar choque. Encontro fácil com os escravos imperiais para convertê-los ao cristianismo. Duas coisas podemos aprender, meu amigo, deste episódio, narrado na carta aos Filipenses. Sempre é tempo de falar e testemunhar de Cristo, independentemente das circunstâncias. Nós devemos aproveitar os momentos que a vida nos dá para realizar a vontade de Deus. Outra lição, eu comentando aqui, escrevendo no artigo, outra lição que aprendemos, que este episódio da vida de Paulo nos apresenta, é que em toda oportunidade devemos falar de Cristo para todas as pessoas. Devido à sua prisão, Paulo tem contato com soldados, escravos, livres, família do imperador, oficiais romanos, e todas as pessoas ele aproveita para falar de Cristo. Devemos falar de Cristo para todos, não importa nacionalidade, cor, etnia, raça, sexo e religião. O nosso grande desafio é aproveitar a vida em meio a ela, viver Cristo. Seja na prisão, seja na praia, em casa, no trabalho, na igreja, na rua, no colégio, na faculdade, no emprego, devemos sempre aproveitar as oportunidades que temos para falar e viver de Jesus Cristo. Eu lembro aqui do irmão Oscarino, né, que era um irmão já idoso, diácono da igreja de São Gonçalo Batista, que era também zelador da nossa igreja e porteiro. E ele falava com todo sorriso. Ele, irmão Fabrício, na época eu estava fazendo seminário na Igreja Batista de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que às vezes as pessoas ligavam para a portaria e quando ele atendia, bom dia, Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, Jesus te ama. Quantas pessoas, o irmão Oscarino, já idoso, então não importa a idade, nem a condição, nem o local, ele pregava através do telefone a Jesus Cristo. Diante do que eu e você pudemos compartilhar nessa lição, nesse estudo, é importante frisar alguns pontos que o nosso testemunho e a nossa pregação possam ser eficientes no anúncio ao Evangelho. E a partir de nossas vidas, outras pessoas, né, querer conhecer a Cristo. Aconteça o que acontecer,
Não se esqueça de viver, testemunhar e pregar a pessoa de Jesus. Não importa a igreja, o local, os líderes ou os problemas, sempre farão parte do convívio humano. Outra coisa que aprendemos é que nós devemos trabalhar para sermos melhores a cada dia, nutrindo um espírito de amor e solidariedade pelas pessoas ao nosso redor, independentemente da circunstância. Nós devemos aproveitar os momentos que a vida nos dá para realizar a vontade de Deus e que devemos falar de Cristo para todos, não importa a nacionalidade, cor, etnia, raça, condição social, econômica ou sexo, né? E que esse estudo, esse comentário, esse artigo sobre a carta de Paulo aos Filipenses possa motivar eu e você a vivermos Cristo a cada minuto de nossas vidas, através de atitudes que valorizem o outro e demonstrem o nosso amor pelo outro, né, pelas pessoas e pelo próprio Deus. Então, está aqui com carinho, foi escrita com amor, com carinho. Ore por mim, para que Deus continue me usando, me inspirando. Já escrevi 42 artigos e comentários, introdução ao Novo Testamento e o Velho Testamento, e nas cartas paulinas também, e agora, em particular, a carta de Paulo aos Filipenses, aos crentes da cidade de Filipos, chamada Carta da Prisão. Ele escreveu Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon da prisão. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, dê o seu joinha, seu like no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves. E para quem quiser ler esse artigo, está todo ele digitalizado, em texto e em PDF digital, ok? Fabrício.barreto170@gmail.com. E meu telefone do WhatsApp é código 22 daqui de Campos, código 22 999 72 58 67. Repetindo, código 22 999 72 58 67. Que Deus nos abençoe e ore por mim, pela minha família, pelo meu casamento com a Ana Cláudia. É isso? Que Deus abençoe e continue orando para que Deus me use e me dê essa inspiração, esse dom que não é meu. Deus me deu para usar. Que Deus abençoe.